Olá a todos! Antes de começarmos, carreguem no botão de subscrever e fiquem atentos para mais conteúdo emocionante. Imagine um almirante arrogante da Marinha Portuguesa aproximar-se de uma soldado silenciosa, vestida com um uniforme cerimonial branco, sorrindo com desdém, enquanto aponta para o peito dela e diz: "Querida, esse uniforme foi emprestado por quem?" Em menos de 5 segundos, aquela mulher diz uma frase que faz um almirante de 4 estrelas endireitar-se, empalidecer e executar uma continência tão rápida que o boné quase lhe voa da cabeça. Você não vai acreditar em quem ela realmente é. Logo depois que a história terminar, se ama o seu pai. E a sua mãe se acredita que os verdadeiros portugueses ainda conquistam respeito com trabalho duro. Subscreva agora mesmo. Toque o sino. E deixe um like para esta mulher incrível que calou um almirante apenas com a verdade. O sol escaldante do deserto castigava a base operacional avançada Falcão, no norte de Moçambique, como se Deus tivesse aumentado o calor ao máximo. Redemoinhos de poeira dançavam ao longo da pista, enquanto EIH-101, Merlin rugiam no céu, levantando nuvens de areia fina como talco, que se infiltrava em tudo, botas, armas, dentes. Era julho de 2011, e cada marinheiro, fuzileiro e soldado estacionado ali sabia uma coisa com absoluta certeza: quando o almirante Manuel Ribeiro vinha visitar você, alinhava o uniforme, lustrava as botas e rezava para que ele não reparasse em si. O almirante Ribeiro era uma lenda no pior sentido. Um oficial de guerra de superfície que já comandara grupos navais em 2 operações internacionais. Carregava 4 estrelas no colarinho e um ego do tamanho de uma fragata. Adorava visitas surpresa. Adorava encontrar pequenas discrepâncias nos uniformes. E, acima de tudo, adorava lembrar a todos, especialmente às mulheres, que a Marinha ainda era o seu oceano, e que era ele quem decidia quem pertencia a ele. Naquela tarde, o seu C-295M acabara de taxiar até parar. A rampa traseira desceu e o almirante surgiu impecável no uniforme branco de verão ouro brilhando nos ombros, o boné inclinado apenas o suficiente para gritar autoridade. Um capitão nervoso e 2 comandantes claramente infelizes vinham atrás dele como patinhos. Câmaras do Gabinete de Relações Públicas da base acompanhavam a distância adequada. Aquela visita apareceria no noticiário da noite em Lisboa. À medida que o almirante avançava pela placa, os olhos dele vasculhavam tudo de um lado para o outro, à procura de algo para criticar. Foi então que a viu. Ela estava sozinha perto de uma fila de Humvees, mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o horizonte como se as montanhas lhe devessem dinheiro. Vestia o uniforme cerimonial branco do exército tão impecável que parecia capaz de cortar vidro. O casaco era perfeitamente ajustado. A saia terminava exatamente ao nível do joelho, e nas mangas brilhavam 4 estrelas prateadas que refletiam o sol como diamantes. A placa de identificação simples e prateada dizia Wilson. A maioria das pessoas teria notado primeiro as estrelas. O almirante Ribeiro notou outra coisa. Ela era jovem. Demasiado jovem, pensou ele, para 4 estrelas. Não podia ter mais de 35 anos. E bonita naquele jeito natural, sem maquilhagem, que fazia almirantes mais velhos escreverem poesia e depois arrependerem-se imediatamente. O cabelo escuro estava preso num coque perfeito debaixo do barrete da marinha. Algo na postura dela absolutamente imóvel, absolutamente perfeita, irritou-o profundamente. Ele mudou de direção e marchou diretamente até ela. As câmaras apressaram-se para acompanhá-lo. O almirante parou a 2 pés dela, firmou os pés e lançou-lhe aquele olhar de cima a baixo que geralmente reservava para cadetes que se esqueciam de fazer a barba. Um sorriso torto espalhou-se pelo rosto dele. Tenente, começou ele, a voz pingando sarcasmo. De quem foi exatamente que pediu esse uniforme emprestado? Porque essas estrelas parecem um pouco pesadas nesses ombros. O capitão atrás dele contorceu o rosto. Um dos comandantes até deu um passo atrás.
O sargento de Relações Públicas aproximou a câmara sentindo que ali havia ouro para um vídeo viral. A mulher não se mexeu. Virou a cabeça devagar, fixou os olhos azul gelo no almirante e deixou 5 segundos completos de silêncio fazerem o seu trabalho. Quando falou, a voz era baixa, calma, carregando o inconfundível sotaque do Alentejo. Almirante Ribeiro, disse ela, ganhei estas estrelas no mesmo lugar onde o senhor ganhou as suas. Só comecei um pouco mais cedo. O almirante piscou. Abriu a boca para lançar a piada que já usara centenas de vezes com tenentes que brincavam de fardas, algo como, querida, o carnaval já passou. Mas a frase morreu na garganta quando ela enfiou a mão no bolso, tirou uma pequena carteira de couro e abriu-a. Dentro havia um emblema dourado e uma credencial que fez o capitão atrás do almirante engasgar-se audivelmente. Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. CIED, Divisão de Operações Especiais, Oficial de Operações Paramilitares, posto honorário equivalente General de Exército 4 estrelas. Mas não foi isso que fez o sangue do almirante gelar. Sob o selo do CIED, havia uma segunda linha em maiúsculas e negrito. Designação atual: Comandante Comando Conjunto de Operações Especiais, Programa de Acesso Especial Fúria Fantasma. O almirante já tinha ouvido sussurros sobre a Fúria Fantasma. Todos os oficiais generais já tinham. Era a unidade que oficialmente não existia. Aquela que reportava diretamente ao Ministro da Defesa Nacional e, quando necessário, diretamente ao Primeiro-Ministro. A unidade que realizara operações tão negras que nem a Assembleia da República chegava a ser informada. E aquela mulher, essa mulher silenciosa, vestida de branco cerimonial, era a sua comandante. O nome dela não era apenas Wilson. O nome completo era General de Exército Abigail Wilson, indicativo de chamada Reaper Actual. Ela comandava forças especiais encobertas em Moçambique e no Sahel desde os 26 anos. Tinha mais eliminações confirmadas do que a maioria dos pelotões de atiradores fuzileiros. Já fora ferida 6 vezes, declarada morta 2 vezes no campo de batalha e, numa ocasião, carregara pessoalmente um operador gravemente ferido de uma unidade especial aliada durante quase 20 quilômetros até um ponto de extração sob fogo, vindo de 3 direções. E agora, ela estava ali a olhar diretamente para um almirante de 4 estrelas que acabara de chamá-la de querida. O rosto do almirante Ribeiro passou por todos os tons de vermelho imagináveis antes de ficar branco como papel. A mão dele tremeu em direção ao boné e depois subiu na continência mais rápida e rígida dos seus 38 anos de carreira. Senhora, gritou ele, a voz rachando como a de um cadete no primeiro dia na escola naval. General Wilson, senhora, as minhas desculpas. Eu não a reconhe, à vontade, almirante, disse ela suavemente. Hoje estou a viajar incógnita. Não há necessidade de teatralidade. Mas o estrago já estava feito. As câmaras tinham captado tudo. As mãos do sargento da área de comunicação tremiam tanto que a filmagem oscilava. Em algum lugar ao fundo, um sargento-mor fuzileiro murmurou. Meu Deus! É ela! É mesmo ela! A General Wilson fechou a carteira de credenciais e guardou-a no bolso. Estava a dizer algo sobre o meu uniforme. Manuel? Perguntou ela, usando o primeiro nome dele com a confiança casual de alguém que já tinha feito briefings a primeiros ministros, enquanto ele ainda se preocupava em caber no uniforme branco de gala. O almirante engoliu tão seco que parecia que o pomo de Adão tentava fugir pela garganta. Não, senhora. O seu uniforme está impecável. Ela deu-lhe o menor dos sorrisos, o tipo de sorriso que um leão dá a um rato antes do jantar. Fico contente em ouvir isso. Agora, se me der licença, tenho um voo para apanhar. Vamos inserir uma equipa na Corangle esta noite, e eu gostaria de me despedir pessoalmente dos meus rapazes. Ela começou a caminhar para passar por ele. Então, quase como um pensamento tardio, parou. Ai, almirante. Da próxima vez que sentir vontade de questionar o posto de uma mulher, talvez consulte o quadro de ameaças primeiro. Vai dormir melhor. Ela continuou em direção a um EH-101 Merlin.
que esperava sem qualquer marcação, além de uma pequena bandeira portuguesa pintada discretamente por baixo da janela do piloto. O chefe de carga fez continência com tanta força que o capacete tremeu. Quando ela subiu a bordo, todos os fuzileiros e soldados, num raio de 50 metros, pararam o que estavam a fazer e prestaram continência. Não porque tinham sido ordenados, mas porque é assim que se saúdam lendas quando passam. O almirante Ribeiro permaneceu imóvel, a mão ainda presa na continência, muito depois de o helicóptero levantar voo numa tempestade de poeira e desaparecer por cima das montanhas. O capitão finalmente encontrou a voz, senhor. Era mesmo. Sim, sussurrou o almirante. Era a Reaper. Nessa noite, o vídeo explodiu em todos os fóruns militares, em cada grupo de veteranos no Facebook, em cada ecrã de televisão de bases, desde Beja até Terceira, e até em grupos de veteranos lusófonos no Brasil e em Angola. Alguém adicionou música dramática e repetições em câmera lenta. Outro sobrepôs o texto quando mexes com a general errada. Em menos de 48 horas tinha 20 milhões de visualizações. Mas essa era apenas a versão pública. A história real, a que nunca apareceu no vídeo, era muito mais sombria, muito mais incrível. E começara 10 anos antes, numa cidade poeirenta do Alentejo, que quase ninguém conhecia. Abigail Wilson cresceu numa herdade de gado em declínio, nos arredores de Moura. Filha única de um antigo comando viúvo, que regressara da guerra em África sem metade da perna esquerda e sem qualquer fé no governo. Ele ensinou-lhe 3 coisas: como disparar, como rastrear e como nunca confiar em ninguém que usasse fato e gravata em Lisboa. Aos 17 anos, ela conseguia colocar 5 tiros no mesmo buraco, a 300 metros, com um velho G3A3, que já era mais antigo do que ela. Aos 18, recusou bolsas completas para universidades de prestígio para se alistar no exército como candidata às operações especiais. Os recrutadores riram até ela superar todos os homens no curso, correndo mais, atirando melhor e carregando mais peso do que qualquer um deles. Passou na seleção, depois na escola de línguas, depois no curso Q. Aos 22, tornou-se a primeira mulher alguma vez integrada numa equipa de operações especiais, operando nas profundezas de Cabo Delgado, Moçambique, sob um programa tão secreto que até muitos generais achavam que era mito. Foi então que o serviço de inteligência apareceu. Precisavam de alguém que pudesse infiltrar-se, falar línguas locais e que já tivesse provado conseguir operar sozinha durante meses atrás das linhas inimigas. Ofereceram-lhe uma comissão direta, uma nova identidade e uma viagem só de ida para os cantos mais sombrios da guerra. Ela disse que sim. Nos 8 anos seguintes, Abigail Wilson tornou-se um fantasma. Coordenou redes de informadores infiltrados em células extremistas no Sahel e em Cabo Delgado. Liderou operações que capturaram ou eliminaram 3 dos 10 principais nomes na lista de alvos de alto valor. Foi alvejada, esfaqueada, vítima de explosões e deixada para morrer tantas vezes que o serviço de inteligência finalmente lhe concedeu o posto honorário de general de 4 estrelas, apenas para que os hospitais deixassem de fazer perguntas quando ela aparecia coberta de sangue, exigindo que salvassem primeiro os seus operadores. Mas a missão que a quebrou, aquela que quase a fez abandonar tudo para sempre, aconteceu 6 meses antes de conhecer o almirante Ribeiro. A sua equipa vinha rastreando um comandante jihadista chamado Muhammad al-Zahir, o homem responsável pelo engenho explosivo improvisado que matara o velho companheiro de guerra do pai dela anos depois do conflito. Encontraram-no num complexo perto da fronteira com a Tanzânia. A inteligência dizia 20 combatentes armas leves. A inteligência estava errada. Era uma armadilha. 50 combatentes, metralhadoras pesadas, RPGs e um coronel estrangeiro que queria troféus ocidentais. O helicóptero de aproximação foi atingido por um RPG e caiu a quase 5 quilômetros. As comunicações foram cortadas. Metade da equipa dela estava morta ou a morrer nos primeiros 10 minutos. Abigail tomou a decisão que nenhum comandante quer tomar.
Ordenou que os sobreviventes se dispersassem e tentassem chegar à fronteira sozinhos, enquanto ela ficava para segurar o pátio interno. Durante 4 horas, uma única mulher com um HK-416 marcado de estilhaços e 6 carregadores conteve 50 homens. Quando a força de resgate finalmente chegou, fuzileiros de uma força destacada que ignorara ordens para não avançar, encontraram-na sentada sobre uma pilha de cartuchos vazios, coberta de sangue, que não era todo dela fumando um cigarro tirado de um inimigo morto. 27 inimigos neutralizados. 0 baixas amigas após a sua decisão. O coronel fuzileiro, que a encontrou, tentou prestar continência. Ela afastou-o com a mão rouca. Guarda isso, Jarhead. Só leva os meus rapazes para casa. Foi naquela noite que ela ganhou o indicativo Reaper. 6 meses depois, exausta com os pulmões danificados pelo fogo, e a alma mais pesada que as montanhas que ela amava, pediu 1 mês de licença, a primeira licença real em 8 anos. Só queria ir para algum lugar calmo, vestir um uniforme que não tivesse sangue e lembrar como era sentir a luz do sol sem óculos de visão noturna. Foi por isso que estava na base Falcão, usando o branco cerimonial com 4 estrelas que raramente reconhecia. Ia viajar para a Alemanha e depois voltar ao Alentejo. Talvez finalmente pendurasse o uniforme. Mas o almirante Ribeiro teve de abrir a boca. Agora, por causa de um vídeo viral, o mundo inteiro conhecia o rosto dela. Os programas que dirigia estavam comprometidos. Agentes no terreno estavam a ser caçados. O CIED estava furioso. O ministro da Defesa Nacional ligou-lhe pessoalmente e implorou para que ela voltasse para uma última missão, a missão a que poderia acabar com a guerra. Ela disse que não, até lhe revelarem o alvo. Muhammad al-Zahir. O homem que montara a armadilha estava de volta, e desta vez tinha um dispositivo nuclear do tamanho de uma mala. Então, a General Abigail Reaper. Wilson cancelou a licença, guardou o uniforme branco no saco e vestiu o mesmo colete balístico marcado de queimaduras que usara na noite em que segurara aquele pátio sozinha. Olhou para si mesma no espelho rachado da sala de prontidão, tocou nas 4 estrelas costuradas discretamente por dentro da gola, onde ninguém jamais as veria, e sussurrou as palavras que o pai lhe dissera no dia em que lhe entregou o seu velho G3A3. Alguns vestem o uniforme. Outros tornam-se o uniforme. Depois caminhou até o EH-101 Merlin, que a aguardava, subiu a bordo e desapareceu novamente na noite. Algure sobre o Sahel, o piloto entregou-lhe um telefone satélite seguro. A voz do outro lado pertencia ao primeiro-ministro de Portugal. General Wilson, disse ele, o país deve-lhe de uma dívida que nunca conseguiremos pagar. Ela acendeu um cigarro, deu uma longa passa e observou as estrelas a deslizar por baixo dos rotores. Senhor primeiro-ministro, respondeu ela, só trate de trazer os meus rapazes para casa desta vez. A linha caiu. O helicóptero inclinou-se bruscamente e mergulhou na escuridão, transportando a mulher mais letal de farda, rumo a uma guerra que não deveria ter heróis, apenas sobreviventes. E muito abaixo, o almirante Manuel Ribeiro sentava-se no seu camarote, a bordo da fragata NRP Álvares Cabral, vendo o vídeo viral pela 100ª vez, a mão ainda meio erguida numa continência que nunca baixaria. Porque algumas continências não são sobre posto, são sobre respeito. E algumas mulheres não apenas usam 4 estrelas, elas conquistam cada uma delas em sangue, fogo e silêncio. Fim. Agora digam-me aqui nos comentários, soldados veteranos patriotas, de que parte deste grande país estão a ver isto agora. Digam bem alto o vosso distrito. Vamos mostrar ao mundo onde bate mais forte o coração de Portugal.